Boa tarde, boa tarde. Hoje vai ser curtinho, mais curtinho, na verdade, tentar ser mais curtinho. E não é o dia, na verdade, de que a gente tem feito as nossas conversas aqui. Na verdade, eu estou de férias e também tem acontecido muita coisa, né? Então a gente precisa usar a data de hoje. Primeiro usar a data de hoje para mobilizar as pessoas, né? Eu acho que aproveitar essa pequena audiência que a gente tem, assim, para falar que as pessoas estejam nas ruas amanhã, no dia 14, né, o dia de data de luta contra a reforma da Previdência em todas as capitais brasileiras, nas cidades medianas, aqui em Chapecó vai ter. Tem ato até em Sul Brasil, em Santiago do Sul, né, marcado, agendado aqui, municípios pequenos aqui do Oeste. Então, lutar em defesa da nossa aposentadoria, do nosso futuro, né? Aqui o professor Hildo Coraz já está mandando um abraço para ti também. Esse é o primeiro detalhe, então, mobilizar as pessoas para estar na rua. Mas eu acho que, assim, estar na rua também, pela aposentadoria, pelo direito, é, pela questão de salvaguardar, né, o nosso direito de chegar à velhice e se aposentar, né, mas passa também por ver todo esse desmonte nacional em curso, e a reforma da Previdência passa por isso, e a forma como isso foi arquitetado, né? O The Intercept Brasil está produzindo uma varredura naquilo que a gente dizia. Eu estou de alma lavada, né? Porque desde lá de 2014 eu tenho falado que a Lava Jato é um grande engodo nacional, um processo de desmonte da nossa engenharia, um processo de desmonte da nossa democracia, da nossa soberania, da nossa indústria nacional, da nossa indústria petroquímica, né? E que não passa de uns molecotes de recado que obedece ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ô, professor Carlos, valeu. Um abraço para ti também. O, na verdade, então, assim, ó, acabei de assistir agora à tarde, estou de férias, então acabo tendo tempo para ler, estudar, ler e assistir alguns documentários. El Ódio, é em espanhol, mas tranquilo, muito tranquilo de acompanhar. É um documentário que fala sobre o Brasil, sobre esse de junho de 2013, né? Muito importante, eu recomendo para todos. Procura aí no YouTube El Ódio, você vai achar uma cara de alguém vestido de verde e amarelo, CBF no caso, na tela. Assista, 1 hora e pouco de duração, bem curtinho, mas que acaba tendo um desenho muito interessante, uma reflexão muito importante desse processo de envenenamento que a população brasileira recebeu, né, orquestrado pelos meios de comunicação, né, que foram envenenados pela Vaza Jato, né, a Vaza Jato, né, não vamos falar mais Lava Jato, né, e no caso do Intercept Brasil está mostrando isso, né, um juiz que instrumentalizava o processo, que dava as ordens, né, o Dallagnol falando que poderia usar uma matéria apócrifa para querer enquadrar uma testemunha para que ela delatasse o filho do ex-presidente Lula, combinar com os americanos, né, conversa com o ministro Luiz Fux, né, e justamente naquele momento, naquele contexto em que o Teori Zavascki, falecido Teori Zavascki, ministro do STF, tinha contrariado a posição do ministro Moro de grampear a presidente Dilma no exercício da função, usurpando uma competência exclusiva do STF, né? E vai ter muito mais, assim, o sujeito que enfrentou a CIA, né, naquela questão do Snowden, né, que mostrou, inclusive o seguinte, é outra emaranhada que pode aproximar, né? Não sei se algum de vocês refletiu, mas eu imagino que vários tenham feito isso. Em 2013 vazou essas questões do Snowden, da espionagem também da presidente Dilma e da Petrobras, naquele contexto da descoberta do petróleo do pré-sal, né? E a Lava Jato começou em 2014, né? E cada semana o Moro, o Dallagnol, essa gente estava nos Estados Unidos, né? Então, o seguinte, aquilo que era a teoria da conspiração está começando a ficar materializado, claro, né? Então, recomendo aqui, né, duas coisas. Ir para a rua amanhã, né? Três coisas, na verdade. Ir para a rua amanhã, quem pode, né? Quem pode se mobilizar, quem pode participar dos atos, fazer atos grandiosos, fazer atos pacíficos, né? Sem essa de voluntarismo é tudo que, na verdade, no documentário Elódio mostra isso também, que o exército brasileiro é, é artífice do golpe, né? É artífice do golpe quando ele interrompe a candidatura do presidente Lula
com base num Twitter do comandante do Exército, do general Vilas Boas, né? Então, o golpe... Nós vivemos num processo que nós tivemos um golpe midiático, né? Que tentou eleger o Aécio em 2014, né? E depois a Lava Jato começa em 2014 e também tentou eleger o Aécio, né? Depois nós tivemos o revanchismo da direita brasileira, quem não lembra, 6 dias das eleições, né? Aqueles atos de verde e amarelo na rua, né? E o filho do Bolsonaro com uma pistola Glock embaixo da calça, né? Deixando a mostra, inclusive, né? Aparecendo a pistola, né? E depois disso nós temos o golpe parlamentar, jurídico parlamentar, porque o juiz Moro ajudou o Eduardo Cunha a derrubar a presidente Dilma, o juiz Moro interferiu no processo ao tirar o Lula da presidência, o juiz Moro interferiu no processo quando não deixou e os mecanismos, né, dos procuradores, e, enfim, que moveram mundos e fundos para o Lula não dar nenhuma entrevista durante o processo eleitoral. Inclusive, eles tinham medo que isso ajudaria o Haddad a se eleger. E depois ele foi recompensado com o cargo de ministro da Justiça, né? E com, possivelmente, uma vaga ao STF. Obrigado, Marilene. Marilene Lauerman aqui está dizendo. A Helena Macari está dizendo que é muito esclarecedor. Obrigado também. Meus caros, então, ir para a rua amanhã, ato em defesa da reforma da Previdência, é ato em defesa da nossa dignidade, da Previdência pública, da Previdência solidária, né? E não o desmonte, e não a Previdência para os bancos venderem plano de capitalização para você se aposentar, talvez com uma ninharia quando você chegar nos 60 anos, como tem aposentado chileno recebendo menos de meio salário mínimo, né? Ir para a rua amanhã, acompanhar, assistir o Elódio, acho importantíssimo, como é também a música 2016 Selva, do Gotham Crew e os Coringas, é um rap, que também faz uma narrativa muito importante desse processo de golpe, que é um processo de golpe, né, que começa nas jornadas de junho de 2013, a apropriação das jornadas de junho de 2013 pela direita, né, o início da Operação Lava Jato, e o processo de desmonte nacional que veio com a derrubada da Dilma, com a aprovação da reforma trabalhista, com a aprovação da PEC do teto do congelamento de gastos, a emenda constitucional 95 no governo Temer, que o Bolsonaro votou a favor, né? E aí depois o Temer tentou a reforma da Previdência, não conseguiu. E o processo de desmanche, né? Os cortes nas universidades públicas, né? A perseguição aos professores, a perseguição à liberdade de cátedra, né, a liberdade de pensamento, né, o avanço do pensamento fascista, né, o termo a gente tenta suavizar às vezes, é conservador, não, conservador não é isso, liberal também não é isso, né, o governo Bolsonaro é um governo fascista, né, conservador, pode até ter pessoas que são conservadoras que votaram no Bolsonaro, pode ter pessoas liberais que votaram no Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro é um governo fascista, autoritário, de perseguição às minorias, de pensamento retrógrado, de pensamento autoritário, de pensamento que só fala em matar, né? E ele teve uma derrota gigantesca essa semana, né? Que a principal plataforma dele era liberar as armas e perdeu. O decreto das armas do Moro caiu também. E vamos acompanhar o The Intercept Brasil, né? As pessoas estão querendo assustar o Glenn Greenwald. O cara ganhou o prêmio Pulitzer por ter enfrentado a CIA. Vai ter medo de uns moleque bolsominion de rede social. É só o que me faltava, né? E na verdade eu não dissocio as lutas populares também de Lula livre, porque Lula livre, o Lula era o presidente que tinha que estar nessa cadeira. Se o fluxo democrático e normal da democracia tivesse seguido, sem essa bandidagem curitibana, da República de Curitiba, né? Que está claro, está desenhado, as pessoas que ainda defendem, porque ou se espelham na falta de caráter de um juiz e de procuradores que tinham uma relação promíscua e totalmente ilegal do ponto de vista da condução do processo legal, né? A deusa da justiça, né, a Temis, ela usa uma venda justamente para representar que o seguinte, né? Um juiz ele precisa ter equidistância. Equidistância é o quê? Tanto de quem acusa como de quem defende. Vamos inverter a coisa. Já pensou se fosse o Moro combinando com a defesa do Lula, como que ele tinha que fazer para se safar do processo? As pessoas iam achar estranho, né? Iam achar corrupção, né?
Então, quando você instrumentaliza o devido processo legal, sendo o juiz da causa, você não é só suspeito para julgar, você é corrupto. O juiz Moro é corrupto. Esse é o termo. Não tem como suavizar. E eles montaram uma quadrilha em Curitiba, com articulações possivelmente que envolvam a Rede Globo, que envolvam outros meios de comunicação, que envolve possivelmente o TRF4, que envolve possivelmente setores, outros setores do Ministério Público Federal, talvez, quem sabe, até o ex-procurador-geral da República, e agora já começa a envolver ministro do STF, e possivelmente vai ter ramificações internacionais, porque essas conversas do Intercept vão continuar, a quantidade de materiais que ele sugere ter vão dar uma dimensão assim gigantesca, né? Meus caros, eu falei que ia fazer uma fala mais curta. Boa greve para as pessoas. Eu estou de férias, mas estarei também. Vamos lá e vamos resgatar o sonho brasileiro, né? O sonho de um Brasil digno, de um Brasil inclusivo, né? De um país que de fato cultue uma política de tolerância, de inclusão, e não esse discurso de ódio que nos envergonha, né? E quem assiste El Ódio, né? Recomendo de novo, né? Só envergonha, inclusive porque é um documentário estrangeiro, né? Mas muito bem produzido e que mostra claramente o que aconteceu didaticamente. Eu sugiro que seja, inclusive, para as pessoas assistirem hoje, se inspirarem para a greve amanhã, assistir hoje de noite. Tá? E hoje também tem a entrevista do Lula na TVT, a TV 247 também transmitirá, né, a entrevista que o Lula concedeu ao Juca Kfouri e ao José Trajano, né, 2 jornalistas esportivos. Um abraço, até mais.